Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos, viu que era preciso manifestar o seu poder. Alimentou todos que tinham fome, grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino. E com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Uau! Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar
Meus irmãos, boa noite. Uma alegria enorme, mais uma terça-feira, poder chegar até a sua casa. E o Tadel de hoje, eu tenho absoluta convicção que vai te abençoar muito, que vai ser um treinamento que vai servir como imunização para a sua vida, para a sua saúde espiritual. Queremos nessa noite, de antemão, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que Ele possa gerar, pelo seu poder, pela sua graça, Ele possa gerar uma imunidade poderosa na minha vida, na sua vida, na vida de todos os líderes de célula, na vida de todos os membros do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo dias de pandemia, e uma das palavras que mais a gente ouve falar nesses últimos tempos é a palavra vírus. Você concorda? É a palavra vírus. Todos assustados, as pessoas muito cautelosas, precavidas. É verdade, como disse em dias anteriores aqui, que há algumas pessoas que parece que não está acontecendo nada, estão vivendo sem demonstrarem estar assustadas, amedrontadas, não é verdade? Mas, na verdade, a gente não deve viver mesmo amedrontado, a gente não deve viver aqui assustado, a gente deve viver seguro, com prudência, e seguindo as diretrizes principais para nós estarmos assim, nos cuidando, não é verdade? Mas nessa noite, eu quero pedir mesmo a Deus que possa gerar uma imunidade poderosa na vida da igreja, na vida das células e de todos nós líderes, amém? Eu quero ler um texto com você, quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 25, eu quero começar hoje aqui no Tadel, falando sobre vírus que podem matar a sua célula, vírus que podem infectar a sua vida, e gerar assim um adoecimento, e até mesmo uma morte espiritual, nesse tempo de pandemia, amém? Vamos falar juntos? Vírus que podem matar a sua célula, ou vírus que podem contaminar a nossa vida, nos tornar pessoas adoecidas, até mesmo moribundas, e toda essa contaminação gerar morte mesmo, tá certo? Vamos pensar nisso juntos nessa noite. Vamos contar agora com a presença e com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu passo a ler Lucas capítulo 10, você pode acompanhar aí por gentileza. A palavra de Deus nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Logo após o sacerdote, veio um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem ali meio morto, espancado, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão dele, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver.
E Jesus pergunta então para aquele homem: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Óbvio, não é verdade? A resposta é óbvia: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei, respondeu o doutor da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Vá e faça o mesmo. Eu gostaria que nessa noite essa palavra de Jesus entrasse como uma flecha no seu coração, como tem entrado nesse dia, ao ler esse texto, ao refletir nessa mensagem. Essa palavra tem entrado também como uma flecha no meu coração: vá e faça o mesmo. Então, o estudo dessa noite tem o seguinte tema, vou repetir para você: vírus que podem matar a sua célula. São vários vírus, separei alguns, mas pode ser que nessa noite eu não consiga sair do primeiro, mas deixa primeiro, em nome de Jesus, em primeiríssimo lugar, dá para você algumas definições acerca de vírus. O que são vírus? Como defini-los? Eu sei que a maior parte dos irmãos, assim como eu, nós fugimos das aulas de biologia, não é verdade? Nós fugimos das aulas de biologia, e hoje essas aulas de biologia, ou um cursinho mais apurado de biologia, faz falta para nós, como membros do corpo de Cristo. Se hoje nós tivéssemos uma visão mais profunda, um conhecimento mais profundo sobre biologia, nós iríamos entender muito melhor a analogia que a Bíblia faz da igreja com o corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo, você ia conseguir entender muito melhor o que é ser igreja, o que é a igreja de Cristo. É um organismo vivo. Eu já vou antecipar para você que a igreja de Cristo é um organismo vivo, e se nós conhecêssemos melhor essa área, essa matéria, esse tema, biologia, nós também iríamos conhecer muito melhor os vírus, e talvez, provavelmente, nós iríamos estar muito mais precavidos, cautelosos. Mas vamos lá. Deixa eu dar para vocês algumas definições de vírus. Se você quiser anotar aí na sua casa, mais um Tadel online, mais um Tadel aí no aconchego da sua casa, no sofá da sua casa. Eu peço mesmo que você agora possa glorificar a Deus com toda a sua reverência, amém? Com toda a sua reverência. Pegue também, se você não pegou, uma caneta, um papel, um caderno, e prossiga aí anotando as mensagens, porque Deus tem algo forte para falar ao nosso coração nessa noite, terça-feira. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vírus são os únicos organismos acelulares. Eu acho que você não sabia disso, eu sabia. Vírus são os únicos organismos acelulares. Pastor, o que é isso? Ou seja, não são formados por células, diferentemente do corpo humano, amém? Diferentemente do organismo vivo, que é a igreja de Cristo, que começou lá em Atos, nas casas, em pequenos grupos, nas células. Então preste atenção, os vírus são os únicos organismos acelulares, ou seja, eles não são formados por células, não é isso? Segundo lugar, os vírus são seres muito simples e pequenos, impossíveis de serem vistos a olho nu. Vou repetir para você, pode anotar aí. Os vírus são seres muito simples e pequenos, impossíveis de serem formados, ou de serem vistos, melhor dizendo, a olho nu. Então preste atenção, que aplicação, que lição espiritual nós podemos tirar como cristãos, como pessoas que têm a mente de Cristo, que lição ou lições poderosas nós podemos tirar disso. Os vírus, meus irmãos, são seres muito simples, pequenos demais, impossíveis de serem vistos a olho nu. No âmbito espiritual, isso aplica-se ao diabo e os seus demônios. Se os vírus hoje, ou o Covid-19, está sendo um inimigo assustador, está matando tanta gente no planeta Terra, preste atenção, também nós temos um inimigo invisível, milenar. O Covid-19 é agora um vírus novo, descoberto agora, recentemente, não é verdade? Mas deixa eu dizer, Satanás, o diabo, os seus demônios, os seres espirituais da maldade, são inimigos da igreja, inimigos milenares.
poderosos, que querem destruir mesmo nossas vidas. Preste atenção nisso. Nós não conseguimos ver a olho nu o coronavírus e nenhuma outra espécie de vírus. A gente não sabe onde ele está, a gente sabe que ele existe, que ele está por aí, que ele já é infectado, infectou já algumas pessoas já estão infectadas. Assim também, nós não podemos ver o diabo a olho nu, nós não podemos enxergar os demônios ao nosso redor, mas nós sabemos que existem pessoas possuídas pelo diabo, instrumentos do diabo, para poder matar, roubar e destruir. E nem sempre a gente consegue perceber isso a priori, não é verdade? O vírus, nós só conseguimos perceber depois dos sintomas. Tem os sintomas aí, todos já sabem de qual é salteado, quais são os sintomas, e pelos sintomas percebe-se que a pessoa pode estar infectada, e por um exame mais minucioso, sai o diagnóstico definitivo. Meus irmãos, terceiro lugar, a palavra vírus, ela vem do latim vírus, que significa fluido venenoso. Preste atenção nisso. Uma palavra que vem do latim, que significa fluido venenoso ou toxina, ou seja, substância tóxica no nosso corpo. No nosso corpo. Preste atenção nisso. Segundo os pesquisadores, existem aproximadamente 1.739.600 espécies de seres vivos. 1.739.600 espécies de seres vivos. Isso envolve bactérias, fungos, animais racionais, animais irracionais, vegetais, etc. Conhecidos os vírus já conhecidos pelos pesquisadores, representam 3.600 espécies. O Covid-19, que está parando aí o globo, o mundo, a pandemia pelo Covid-19, é tão somente mais um vírus descoberto recentemente. Parou para pensar nisso? Os vírus são fluidos venenosos. Vírus significa isso, fluido venenoso, toxina. Aplica isso na vida espiritual, irmão. Quantas coisas venenosas, daninhas, Satanás está tentando disseminar na sua vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso meio. Poderíamos aqui gastar tempo à luz da Bíblia, fazendo as aplicações, sem distorcer a palavra de Deus, sem forçar textos, fazendo aplicações de quantas toxinas, de quantas ervas daninhas, de quanto fluido venenoso Satanás quer lançar sobre a vida da igreja. Preste atenção nisso. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo sua lembrança agora, eu sei que o Espírito Santo está te esclarecendo. Quarto lugar, veja bem, os vírus não são constituídos por células, embora dependam das células para a sua multiplicação. Olha só, meus irmãos, eu vou repetir isso para você. Os vírus não são constituídos por células, nós já falamos isso, que são organismos acelulares, mas eles dependem das células para a sua multiplicação. Assim também, eu quero aplicar nessa noite, assim também, os seres espirituais da maldade dependem do corpo humano, dependem da vida humana, para agirem, objetivando proliferar cada vez mais os seus planos de destruição. Por isso que Jesus ensinou lá em João capítulo 10, versículo 10, olha, o ladrão não vem senão para matar, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus é a vida, o antivírus poderoso, que a gente precisa mesmo dele, para termos vida, e vida em abundância. Preste atenção nisso. Os seres espirituais da maldade dependem do corpo humano,
E eles querem se infiltrar nas células compostas de homens e mulheres, meninas e meninos, rapazes e moças, adolescentes, senhores e senhoras. O diabo e os seus demônios, eles querem penetrar nas células. Lembra que a gente pregou há tempos atrás aqui? O diabo, cuidado, o diabo quer devorar a sua célula. Depois o pastor Tadeu veio numa outra terça-feira e falou com muita propriedade sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para evitar que o diabo tenha sucesso em devorar e aniquilar nossas células. Preste atenção nisso. Quinto lugar, olha só, quanta riqueza e quanto conceito sobre vírus. Os vírus, meus irmãos, podem infectar organismos vivos. Os vírus podem infectar os organismos vivos, dependendo de vários fatores. É verdade. Os vírus podem nos infectar, e para que isso aconteça, vai depender de vários fatores. Dentre eles, eu destaco, lógico, a baixa imunidade do corpo humano. Pastor, então o que isso tem a ver com a igreja? A igreja de Cristo, vou repetir, é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo espiritual. Somos membros uns dos outros. E se a nossa imunidade espiritual, preste atenção, meu irmão, se a sua imunidade espiritual, se a imunidade espiritual da sua célula estiver baixa, a probabilidade de você ser infectado é grande, a probabilidade de eu ser infectado é grande, a probabilidade da igreja toda ser infectada é muito grande. Como vai a sua imunidade espiritual hoje? Como se encontra a imunidade espiritual da sua célula? Aí a gente tem que fazer uma outra pergunta, meu irmão, o que pode aumentar a imunidade do nosso corpo? O que pode aumentar a imunidade, os mecanismos de defesa do nosso corpo? Eu queria destacar para você 3 fatores, ou um pouquinho mais aqui, 3, 4, 5 fatores que me vêm à mente, que são primordiais. Vou trazer a sua lembrança apenas 4 aqui nessa noite de terça-feira abençoada. E eu sei que o Espírito Santo está trabalhando poderosamente no seu coração. Eu queria dizer para você que está aí preocupado, pastor, agora eu não parei para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar como se encontra a minha imunidade espiritual. Eu tenho, pastor, preocupado com a imunidade, tenho procurado aí algumas coisas. Então veja bem, em primeiro lugar, para a sua imunidade física, a imunidade do corpo, antes de falarmos da imunidade espiritual, sua imunidade ser aumentada, em primeiro lugar, você tem que ter uma alimentação saudável. Nós temos que ter uma alimentação saudável, e eu acredito que essa parada toda aí também é uma oportunidade para a gente cuidar melhor do nosso corpo. Eu vejo aí que tem, ontem eu fui numa farmácia, procurar vitamina C efervescente, não tinha, irmão, esgotou tudo. E antes a gente via nas prateleiras, a gente via logo em cima dos balcões das farmácias, pilhas e pilhas de vitamina C, de vários tipos de vitamina C, uma variedade de preços. Então veja bem, uma alimentação saudável, rica em vitamina C, rica em zinco, ômega 3, não é? A nutricionista sabe disso, me deu aqui uma orientação, não é verdade? Então veja bem, praticar exercícios regularmente, dormir bem, hidratar-se. Meu irmão, isso aqui é o beabá para a gente ter uma imunidade legal. E nessa correria que nós estamos, nessa vida agitada, a gente não toma água direito. Outro dia o médico falou assim, meu filho, você tem que tomar pelo menos 2 litros por dia de água, com sede ou não, para você se hidratar, para o seu rim funcionar bem, para você estar bem ali em todos os aspectos. Você tem que dormir bem, você tem que praticar exercício, você não pode ficar sedentário. Nosso corpo precisa glorificar a Deus, porque nós fomos comprados por um alto preço. Eu não me pertenço mais, você não se pertence mais, nós somos de Cristo, amém? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, pois foste comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, diz Paulo escrevendo a carta aos Coríntios. Pratique exercícios regularmente, durma bem, hidrate-se mesmo. Mas aí fica aquela outra pergunta, pastor, o que nós devemos fazer para a gente ter uma imunidade espiritual forte, alta, capaz de combater toda espécie de vírus?
Bem, se você já sabe o que você precisa, basicamente, para ter uma imunidade física, o seu corpo está fortalecido, a imunidade do seu corpo, combater os vírus, eu vou falar para você nessa noite, o que você deve fazer para ter uma boa imunidade espiritual. É lógico, em primeiro lugar, você tem que se alimentar muito bem. Quantas alimentações, quantas refeições compõem uma dieta balanceada? Quantas refeições compõem uma alimentação saudável? Pelo menos 5 refeições. Você toma o seu café da manhã, você tem lá, antes do almoço, uma fruta que você se alimenta, alguma coisa que você come antes do almoço, você tem o almoço, você tem o café da tarde, você tem um jantar e tem o jejum à noite, um copo de leite, alguma coisa que você toma lá à noite. Então nós temos basicamente para compor, que envolve uma alimentação saudável, uma dieta balanceada, e pelo menos vai envolver 5 refeições diárias. Agora, espiritualmente, a palavra de Deus, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes por dia você se alimenta da palavra de Deus? As pessoas estão aí nas suas lives, nas pregações, batendo muito nessa tecla, que esse tempo agora foi um tempo também que Deus deu uma parada na igreja, para a igreja começar a sair daquela fase do raquitismo. Porque, meu irmão, quem se alimenta uma vez por semana, quem almoça e janta uma vez por semana, vai ficar raquítico se não morrer. Amém, irmãos? Os irmãos concordam? Quem só almoça e janta no domingo, vai sofrer de raquitismo, vai ter sua imunidade extremamente baixa, vai estar suscetível a toda espécie de vírus e consequentemente doenças. Meu irmão, eu creio que Deus está dando uma parada na igreja, para a igreja refletir, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e nós temos que nos alimentar todos os dias, assim como 5 refeições compõem uma dieta balanceada e uma alimentação saudável. Nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, e se possível manhã e tarde, dia e noite, se possível manhã e tarde, porque a maior parte dos crentes só se alimentam domingo, e tem alguns que só vêm comer de manhã, outros vêm à noite, e outros ainda vêm de manhã e de noite, e não dá para a gente ter uma vida fortalecida, cheia de Deus e da sua palavra, comendo, almoçando e jantando só domingo. Não dá. Por isso muitos crentes estão mortos, moribundos. Lembra da palavra de terça-feira? Desperta, ó tu que dormes. Cristãos despertados. A palavra de terça-feira no Tadel. Então, meu irmão, em nome de Jesus, esse tempo de pandemia, papai está falando com você: coma mais, se alimente mais da palavra, se robusteça, se fortaleça. Sabe por quê? Porque o que vem pela frente, a igreja só vai conseguir se tiver muito forte, porque esse vírus, essa pandemia, já tem tanta gente sucumbindo, já tem tanta gente se deprimindo, já tem tanta gente desistindo, já tem tanta gente desanimada, adoecida. Imagina só os dias difíceis que virão pela frente. É verdade que depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança vem uma outra tempestade. Esse é o ciclo natural da vida, e você precisa parar para pensar, irmão. Você não está se alimentando adequadamente da Bíblia. Nós não estamos fazendo assiduamente o nosso TSD. Deus quer contato comigo, Deus quer contato com você, Deus quer falar conosco, Deus quer compartilhar os seus segredos aos seus filhos e principalmente aos seus santos profetas. E se a gente não parar e entender isso, e nós reavaliarmos nossa vida cristã nesse tempo, nós não vamos conseguir ser bons líderes, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus com zelo, com excelência, com brilhantismo, nós não vamos conseguir representar bem o mestre, nós não vamos conseguir ser
uma igreja forte, uma igreja forte, uma igreja forte que vença Satanás, que vença o maligno, que vença as ciladas do diabo. Nós precisamos nos alimentar. Nossa imunidade espiritual só vai estar alta, só vai estar em dia, só vai estar poderosa se nós nos alimentarmos da Bíblia, se nós fizermos nosso TSD, se nós tirarmos tempos para orar, se nós nos envolvermos mais e mais na obra da evangelização. E o carro-chefe de tudo isso, o carro-chefe, Jesus termina o seu ministério e diz: ide e fazei discípulos. E 95%, para nós não dizermos 99% dos crentes nunca fizeram um discípulo. Nunca fizeram um discípulo. Nós nunca ganhamos uma pessoa para Cristo e investimos tempo nela. Eu posso aqui com muito tremor, dizer que o pastor Tadeu é um dos discípulos que nós temos, porque cresceu no nosso ministério, foi conquistado por Cristo aqui na igreja, foi batizado, foi encaminhado para o seminário. Só Deus sabe as horas que eu gastei conversando, dialogando, ajudando, e não só eu, o irmão Jacinto também gastou muito tempo com o pastor Tadeu está aqui nessa noite. Alguns irmãos estão aqui nessa noite acompanhando o Tadeu ao vivo aqui. Então eu queria dizer para você, irmãos, nós precisamos fazer discípulos. E dizem os pesquisadores de igreja, os teólogos, os grandes pastores, que uma das maiores mudanças da igreja pós-crise vai ser uma igreja envolvidíssima com o discipulado. E não é esse discipulado 1 a 1 que nós temos aqui, que está mais para um mentoreamento, está mais para um guarda-chuva do que discipulado, de ensinar a Bíblia, de gastar tempo estudando a palavra de Deus e formando o caráter de Cristo no outro. Você não vai conseguir ser a igreja que Jesus espera pós-crise, se você não entender que você vai ter que cair de cabeça no discipulado. E para cair de cabeça no discipulado, você precisa estar com a sua imunidade espiritual alta, para que os vírus que tentam e vão tentar combater o discipulado na igreja de Jesus não acabe com a sua energia, com o seu vigor. Eu profetizo na sua vida uma palavra profética da igreja pós-crise, da igreja pós-pandemia. Para de pensar que vai ser tudo igual, irmão. O que o diabo quer é que os crentes achem, vai passar tudo e nós vamos voltar à normalidade. Não pode acontecer isso, porque senão coisas piores irão acontecer na vida do povo de Deus. Estou profetizando aqui, irmão. Estou falando aqui no Espírito, irmão, no Espírito. Para de pensar, líder de célula, amado, minha irmã amada, querida de Deus e querida nossa, em nome de Jesus, para de pensar, meu irmão, independente da idade que você tem, para de pensar que tudo vai passar e vai voltar à normalidade. A igreja não pode ser mais a mesma. Deus não quer isso, irmão. Lembra domingo a pergunta que eu fiz para você que acompanhou o culto domingo? Lembra a inquietude? Será que Deus, presta atenção, será que Deus não está enojado com os ajuntamentos solenes nossos? Será que Deus não está enojado de ver o altar da igreja ser transformado domingo após domingo, mais num palco de show do que num local de quebrantamento, de adoração, espírito e verdade, um local onde a gente recebe a visitação dos céus, do Espírito Santo, e temos as nossas vidas transformadas, de tal maneira que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós não somos mais as mesmas pessoas que eram nas semanas anteriores. Será que Deus não está cansado de tanto comércio? De tanta coisa errada? Queria que você prestasse atenção nisso. Pastor, o que eu devo fazer para ter uma imunidade espiritual? O senhor já falou que eu preciso ter uma alimentação saudável, rica em vitamina C, zinco, ômega 3 e outros nutrientes, praticar exercícios regularmente, dormir bem, me hidratar bem. E agora, o que eu preciso para ter uma imunidade espiritual muito forte, muito vigorosa? Eu estou dizendo para você, você tem que comer Bíblia, você tem que ter o seu TSD
a cada dia, você precisa estudar a palavra, você precisa trabalhar com afinco, você precisa ser um discípulo nota 10 e fazer outros discípulos, e você precisa fazer a obra de Deus com excelência, você precisa ser zeloso, você precisa pensar nas coisas espirituais, você precisa, em nome de Jesus, e eu preciso juntamente com você, ou até mais do que você, por presidir uma igreja de Cristo nesta terra, preciso ser exemplo, preciso fazer mais ainda, com mais intensidade ainda, para influenciar você positivamente. Influenciar você positivamente. Então nessa manhã eu quero falar de um vírus que eu percebo claramente aqui, 2 homens contaminados por esse vírus, irmãos. Tanto o sacerdote, pasme os irmãos, o sacerdote, lembra que nós falamos do sacerdote domingo passado, Esdras, um homem de Deus envolvido com a oração, com o jejum, a imunidade espiritual de Esdras, poderosa, irmão, nenhum vírus conseguiu contagiar, contaminar, entrar na vida de Esdras, amém? Nenhum. Meus irmãos, preste atenção, quero falar para você de um vírus nessa noite, um vírus chamado o vírus da indiferença, amém? Você pode repetir comigo? O vírus da indiferença. Esse vírus que entrou na vida do sacerdote, e esse vírus que logo em seguida entrou na vida do levita. Quem é o levita? Aquele descendente da tribo de Levi, aquele consagrado ao trabalho no templo, aquele que zelava pelo templo, aquele que ministrava canções ao coração de Deus no templo. O levita, aquele que estava envolvido com o trabalho, com o serviço, com a obra do Senhor no templo. E o sacerdote, aquele que se colocava entre o povo e Deus, que levava os pecados do povo até Deus, aquele que oferecia sacrifício em prol do pecado de Deus. O sacerdote que cuidava da palavra, que ministrava a palavra de Deus. O sacerdote e o levita foram contaminados pelo vírus da indiferença, passaram pelo mesmo percurso, pela mesma estrada, e ambos viram um homem atirado, machucado, dilacerado, meio morto, e eles mudaram de calçada, mas meu irmão, o samaritano foi diferente. O samaritano não estava contaminado. O vírus da indiferença não atingiu a vida, a alma, o âmago do coração do samaritano. O que é indiferença? Como é que o dicionário define a palavra indiferença? Meus irmãos, prestem atenção, nós estamos vivendo dias difíceis, e nós nem podemos acreditar de tal maneira que depois de tudo se passar, as pessoas vão abraçar como abraçavam, vão beijar como beijavam, vão ser mais acessíveis como eram, vão ir para a casa dos outros como iriam antes. Meus irmãos, nós não sabemos como isso vai ficar depois que toda essa pandemia passar. E nós não podemos nos tornar pessoas cheias de indiferença, nós não podemos nos tornar uma igreja indiferente, nós não podemos ter medo de nos relacionar, de apertar a mão do irmão, de estar junto nas casas, sentar em rodas, suprir as necessidades dos outros, assistir uns aos outros, levantar o caído, o machucado. Não posso chegar ali não, porque ele pode estar doente e me contaminar. Eu não posso carregar ele no colo, eu não posso colocar ele no meu carro e levar até o hospital, eu não posso socorrer. Meus irmãos, cuidado para que Satanás não venha ferir você com a flecha maldita e maligna da indiferença. Cuidado, então preste atenção. O dicionário define indiferença da seguinte maneira: indiferença significa falta de interesse. Falta de interesse. Eu acredito que não tem ninguém com falta de interesse na sua célula. Ou tem? Eu quero crer que não tem ninguém nesse momento com falta de interesse na sua célula, porque indiferença significa falta de atenção, falta de cuidado, falta de consideração. Indiferença é descaso, é desdém. Então eu quero aqui nessa noite repreender esse vírus chamado vírus da indiferença.
na vida de qualquer membro da primeira igreja, de qualquer líder de célula, de nós pastores. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus colegas, tem misericórdia, Senhor. A indiferença é uma das atitudes mais nocivas que existe, e as pessoas no mundo a vivem naturalmente, como se fosse algo normal. O levita, o sacerdote, e nem ao menos sabem, meus irmãos, o que ela é. Na verdade, o espírito do mundo ensina as pessoas a serem diferentes desde muito cedo. Você sabia disso? O espírito do mundo, o espírito que opera no mundo, ensina as pessoas a serem diferentes, as dores, as dificuldades dos outros, e elas olham para tudo isso como algo comum, que não dizem respeito a elas, inclusive usando o argumento de que se não formos indiferentes ao sofrimento dos outros, acabaremos fazendo mal à nossa própria saúde física e mental. Mas obviamente, meus irmãos, nada disso é verdade, são apenas argumentos verossímeis, usados única e exclusivamente para afastar as pessoas do amor ao próximo. Argumentos verossímeis, argumentos fortes usados única e exclusivamente, argumentos usados com muita intensidade, é o significado dessa palavra, para afastar as pessoas do amor ao próximo, dando margem e abrindo portas para uma avalanche de iniquidades sociais ao longo do prazo. É a indiferença que marca o Congresso Nacional, é a indiferença que marca a maior parte dos políticos da nação brasileira, e líderes religiosos também, que só conseguem olhar para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses, lamentavelmente. Falo isso com temor, falo isso com tristeza, falo isso no ápice da lamentação, Você precisa saber disso. Jesus já tinha alertado os seus discípulos em Mateus 24, versículo 12, quando ele disse lá: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que ele está dizendo? As pessoas se tornarão indiferentes umas para com as outras. Você sabia que é a indiferença que tem matado muitos relacionamentos? A igreja é uma comunidade de relacionamentos. As células são locais de relacionamentos profundos, maravilhosos. Meus irmãos, você sabia que é a indiferença que tem destruído muitas amizades? Meus irmãos, vocês sabiam que é a indiferença que tem roubado os sentimentos das pessoas, tornando-as frias, calculistas, não choram mais? Nós vamos orar aqui na igreja. Outro dia eu vi uma irmã e outro irmão orando e começaram a agonizar em choro. Eu falei: meu Deus, tanto tempo que eu não vejo isso, até mesmo eu não tenho conseguido chorar muito, e aquilo me impactou, de ver irmãos numa reunião de oração, às 11 horas aqui na igreja, chorando, agonizando pelas almas. Meus irmãos, eu fiquei pensando hoje cedo na cantora Luca. Lembra da cantora Luca? Fez uma música que se tornou quase que um hino de muitos cristãos, que retrata a vida de muitos cristãos, lamentavelmente. Veja aí, lembra daquela música onde o refrão dizia: tô nem aí, pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não quero ouvir. Essa música, segundo as pessoas aí dizem, que ela compôs essa música demonstrando a indiferença para com o ex-namorado, um relacionamento que acabou, uma relação de amizade que não perdurou. Tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tem muita gente indiferente para com as células, irmãos, não quer, porque célula envolve isso, compartilhar de problemas, de sofrimentos, de dores. Hoje eu fiquei pensando em duas pessoas
A primeira foi o apóstolo Pedro. Você pode abrir rapidinho? Pode abrir rapidinho aí, a epístola de João, ou melhor, o evangelho escrito por João, no capítulo 21. No capítulo 21. É impossível nós lermos esse texto, João capítulo 21, quando Jesus concede aos discípulos uma pesca maravilhosa, aquela pesca que eles nunca tinham imaginado fazer, ou se um dia imaginavam, eu acredito que essa pesca aqui superou a imaginação deles, a expectativa deles. Do versículo 1 ao versículo 16, ao versículo 14, melhor dizendo, João fala da pesca maravilhosa. E do versículo 15 em diante, eu vou ler para você, João capítulo 21, do verso 15 em diante, Jesus está dando uma palavra para Pedro, extensiva a todos os seus discípulos, e aqueles que se converteriam a ele, e seriam batizados pelo Espírito Santo, e chamados para a sua obra. Jesus dando uma palavra para imunizar, uma palavra combatendo já de antemão o vírus da indiferença. Veja bem, Jesus está dizendo assim, João está dizendo assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, preste atenção, a pesca maravilhosa, eles se alimentam ali, Jesus, a ressurreto, tendo vencido a morte, Jesus sai de fininho, retira Pedro, e eu fico imaginando aquela cena, do lado do mar de Tiberíades, do lago da Galileia, do mar da Galileia, Jesus com a mão, provavelmente nos ombros de Pedro, batendo um papo com Pedro, e Jesus diz assim, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, cuide dos meus cordeiros, se importe com as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, dá atenção para elas, alimenta elas, guia, protege aí, tenha zelo, tenha cuidado, não seja indiferente para com os perigos que as cercam, cuida delas, dá atenção para elas. E pela terceira vez, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, olha só, Pedro foi tentado a deixar a má água, é um outro vírus, a mágoa, eu não vou falar sobre mágoa hoje, mas a mágoa é um outro vírus terrível, que tem matado sonhos futuros, e deprimido vidas, tem arruinado tanta gente, que há anos cultiva água má, água ruim, água que dá, além de vírus, dá bactéria também, então queridos, nessa noite, eu queria dizer para você, que quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro fica magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Jesus mudou a palavra agora, antes Jesus perguntou, filéus mi, agora Jesus vai e muda a palavra, agapás mi, ou seja, você me ama mesmo, incondicionalmente, está pronto a morrer por mim? E Pedro então fica magoado, porque Jesus pergunta pela terceira vez, e Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, e Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o porquê de tudo isso, Deus sabe para que tudo isso, e eu não tenho dúvida que um dos propósitos visa a igreja, visa eu, você meu irmão, nós como cristãos, na reta final da história, porque Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a gente não canta sempre porque Ele vive, posso crer no amanhã, ressuscitou, então agora, esse que vive e reina, ressuscitou dentre os mortos, está pertinho de voltar para buscar a igreja, pertinho de voltar. Aí pela terceira vez, Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que te amo. Aí Jesus diz para ele, cuide das minhas ovelhas, em outras palavras, não seja indiferente, não permita que o vírus da indiferença venha vitimar, entrar no seu coração, porque um dia nós vamos ter um acerto de contas na eternidade, cuide do rebanho, se preocupe com o rebanho. E agora
Pedro, já convertido genuinamente e provando ali o seu amor incondicional por Jesus, Jesus vai e profetiza que tipo de morte Pedro iria ter e iria glorificar o Senhor. E tudo se cumpre no devido tempo. Meu irmão, quem não é convertido de verdade e não tem um amor incondicional a Jesus, vai pegar o vírus da indiferença, se já não tem, se já não está vitimado. E a segunda pessoa que me veio à mente, e eu quero terminar dizendo isso para você, é uma pessoa que convive conosco, é uma líder exemplar da igreja, que foi batizada aqui na igreja aos 15 anos de idade, ela tem mais de 40 anos de batismo, nunca desviou, sempre foi leal e fiel à sua liderança, leal e fiel à sua liderança, é verdade, foi pastoreada e batizada pelo pastor Walter, foi pastoreada e orientada brilhantemente pelo pastor Assis, e há 23 anos ela caminha conosco no ministério, me viu chegar aqui garoto na igreja, e foi minha colega de sala, estudamos juntos. Eu estou falando de uma excelente líder, como eu poderia citar nessa noite, outras excelentes líderes, outros excelentes irmãos da igreja, e eu quero fazer menção aqui da irmã Soraya Figueira. Irmã Soraya Figueira está completando hoje 36 anos de união conjugal, 36 anos, parabéns Soraya, parabéns Nil. Soraya não foi indiferente para com as lutas matrimoniais, Soraya não foi indiferente para com a sua família, Soraya nunca foi indiferente para com o seu compromisso na igreja, e nesse período de 7 anos para cá, Soraya vestiu a camisa e veio se tornar uma brilhante líder de célula, e Soraya demonstrou a sua preocupação com a sua célula, o seu zelo. Eu e ela, quase temos uma idade muito semelhante, veja bem, já passamos dos 50, não é verdade, mas estamos aí cheios do Espírito Santo, glória a Deus por isso, tá Soraya? Nós não fazemos parte dessa geração que mexe com facilidade em informática, que mexe e domina a computação, os aplicativos, a rede social, o Instagram, Twitter, tudo isso, os aplicativos que estão aí, cada dia sai um mais novo. Nós não somos muito dados a esse tempo, mas nós estamos nos esforçando, e sabe o que Soraya fez, meus irmãos? Um exemplo para todas as líderes de célula que têm dificuldade de baixar um aplicativo, de manusear um computador. Soraya saiu a campo e foi buscar ajuda, pediu um familiar para ajudar ela a encontrar um aplicativo que ela pudesse ter contato com a sua célula, se reunir com a sua célula, saber como as suas lideradas estão, suas ovelhas estão, não é verdade? E depois ela foi na casa da irmã Renata, chegou lá e pediu: irmã Renata, eu preciso ter encontros periódicos com a minha célula, eu preciso saber como as irmãs estão, eu estou sentindo muita falta da minha célula, estou com muita saudade, e eu não sei mexer bem na rede social, não sei mexer bem no computador, você pode me ensinar? Renatinha foi, explicou tudo para ela, e Soraya agora está tendo a célula dela online, Soraya está tendo contatos com o seu pequeno rebanho, enfim, Soraya não está sendo indiferente para com a sua célula, por causa de um contexto de pandemia, por causa de um contexto de dificuldade que todos nós estamos enfrentando. Então, eu não poderia nessa noite deixar de dar um exemplo de pessoa cuidadosa, atenciosa, como muitas outras irmãs, como muitos outros irmãos, mas nem todos aí estão se importando como deveriam se portar, isso é verdade. Parabéns Soraya, pelo exemplo de líder que você é, de ovelha que você tem sido, de parceira ministerial, de exemplo de submissão aos seus pastores, e parabéns a você e Nil, pelos 36 anos de casamento, por você ter continuado aí, firme, orando, trabalhando, servindo, e Deus te honrou, alcançando o coração do seu esposo, e em breve ele passará pelas águas, e será uma noite, a noite da próxima festa das águas, muito mais linda do que foram as 3 noites anteriores. Nós profetizamos isso, está cheio de esposo aí se convertendo,
convertendo, as irmãs zelosas, as irmãs não são indiferentes, e elas continuam lutando em oração, e a imunidade delas está cada vez mais forte, e glória a Deus, seja assim com a sua célula. Sabe por quê? Porque na verdade, eu sou pastor da igreja, mas eu não tenho ovelhas não, irmão, eu tenho por consideração, porque as ovelhas todas as ovelhas são de Jesus, amém? Ele é o sumo pastor, e a gente tem a incumbência de cuidar uns dos outros. A igreja cuida do pastor e da sua família, a igreja cuida das famílias pastorais, e nós cuidamos da igreja, nós zelamos pelos irmãos com amor e carinho. É verdade que tem dia que falta forças, tem dia que é muita seta, tem dia que é muito problema, meu irmão, eu estou trabalhando mais agora, nós estamos trabalhando mais agora, do que na época da pandemia. É problema ali, é problema aqui, é uma indiferença ali, é uma dificuldade ali, vocês não querem imaginar, mas Deus está abençoando, se o diabo acha que fechou os templos, Deus está entrando nas casas com força. Repita comigo: Deus está entrando nas casas com força. O Espírito Santo está quebrantando o coração de muita gente dura, o Espírito Santo está sensibilizando muita gente que era indiferente, o Espírito Santo está alcançando o coração de muita gente que repudiava a Bíblia, de muita gente que criticava pastores, de muita gente que era avessa à igreja. Deus está tocando, Deus está entrando nas casas, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu quero nessa noite exaltar o nosso Senhor, profetizando que a sua célula, assim como a igreja não será mais a mesma, as suas células, as células não serão mais a mesma. Sabe por quê? Porque é uma unção de cuidado, uma unção de atenção, uma unção poderosa de consideração, uma unção poderosa de interesse, virá sobre a vida de toda a igreja. E eu profetizo que as pessoas que não aderiram às células, as pessoas que acham que célula é encrenca, que tem uma visão errada das células, que nasceu no coração de Deus. A primeira célula se reuniu na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nessa reunião celular, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, decidiu formar eu e você, a imagem dele e semelhança, aleluia, amém? Com propósitos lindos definidos. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Queria convidar você para fechar os seus olhos. Eu não posso terminar o Tadel dessa noite sem orar, irmão, sem orar. E são vários vírus que eu quero compartilhar com você. E se domingo que vem Deus tocar, eu falo isso aqui de manhã. E se Deus não me tocar, eu falo na terça-feira. E se Ele não me tocar, eu trago um outro assunto. Tem vários vírus para a gente estudar e combatê-los, fazendo com que nós possamos ter uma imunidade muito forte. Repita comigo: nós precisamos ter uma imunidade muito forte. Vamos juntos? Nós precisamos ter não só uma imunidade física, mas uma imunidade espiritual muito forte. Vamos lá juntos? Nós não podemos ter apenas uma imunidade física forte, mas nós precisamos ter uma imunidade espiritual, para combater o inimigo invisível. Assim como os vírus são invisíveis, assim também o diabo e os seus anjos são invisíveis, e nós precisamos estar ligados e conectados com Jesus, para nós vencermos todos os dardos e todas as ciladas e todos os vírus enviados pelo diabo, amém? Vamos orar? Pai, nessa noite eu te glorifico, Pai, nessa noite eu te exalto, nesta noite eu te agradeço pela grande oportunidade, e eu me coloco aqui nesta noite, nesta igreja, eu me coloco na brecha diante do Senhor, por toda a igreja, mas acima de tudo, por todo o meu país, eu me coloco na brecha, para que o Senhor não destrua, para que o Senhor não fira, para que o Senhor faça cessar essa pandemia, para que os governantes tomem tenência, tomem juízo, se quebrantem, meu Deus, se arrependam do pecado, meu Deus, em nome de Jesus, imuniza a igreja, imuniza os meus irmãos, meu Deus, imuniza o nosso presidente contra a fúria de Satanás, porque Satanás é o pai da corrupção, o Satanás é o pai da maldade, da mentira, da violência, ele quer acabar com o nosso país, mas nós profetizamos que o Senhor vai dar força, que o Senhor vai robustecer os líderes sérios, aqueles que estão ali valorizando o tempo que eles estão servindo a nação, porque foram colocados pelo Senhor. Meu Deus, abençoa os pastores, meu Deus, abençoa os pastores, abençoa os líderes sérios, meu Deus, abençoa a igreja, meu Deus, que cada líder de célula dessa igreja entenda que o Senhor, da mesma forma que disse no passado para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, o Senhor está dizendo para cada líder: fulano, você me ama?
Ciclana, você me ama? Fulana, filha, você me ama? Cuida do meu rebanho, cuida da igreja, cuidemos uns dos outros, porque somos membros uns dos outros, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja vitoriosa, o organismo vivo que precisa estar muito bem imunizado. Cuida da igreja. Faça uma obra nesta noite. Se algum familiar dos meus irmãos estão ali assistindo e não se converteram, eu profetizo nessa noite a conversão de maridos, a conversão de filhos, a conversão de esposas, eu profetizo a conversão de pais, a conversão de mães, eu profetizo conversão, novo nascimento, transforma vidas, batiza Espírito Santo nesta noite, cubra com o sangue de Jesus e abençoa a tua igreja, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem sujeira, sem pecado, sem podridão, em nome de Jesus. Toca no coração daqueles, nós não falamos sobre os parasitas, vamos pregar ainda sobre o parasitismo, sobre os parasitas, Senhor, tanto de dentro e de fora. Pai, se tem algum parasita, comece a trabalhar nessa vida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, fortaleça a nossa alma, fortaleça a nossa mente, fortaleça o nosso coração, fortaleça as nossas famílias, e obrigado por essa noite de vitória. Eu vejo com os olhos espirituais, vidas se convertendo, e o teu reino sendo expandido, e nomes sendo escritos agora, no livro da vida do Cordeiro, para a glória do Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo, Jesus maravilhoso. Muito obrigado por essa noite, cubra-me com o sangue de Jesus, e toda a fúria do diabo contra a minha vida, o Senhor possa aplacá-la e tirá-la em nome de Jesus, para que a gente possa cumprir cabalmente o nosso ministério. Abençoa, e muito obrigado por essa noite. É a oração humilde que nós te fazemos, agradecidos por esse Tadel que mexeu comigo, esse Tadel que me motiva mais, esse Tadel que eu sinto a presença contagiante do teu Espírito Santo. Que assim seja em cada casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, e apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, e apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Diga mais que tudo, mais que tudo, nós queremos tua glória,
clamamos por Ti, clamamos por Tua glória nessa manhã, Deus. Nós clamamos, ó Deus, que venha o Teu reino neste lugar, que venha o Teu reino sobre nós. Aleluia. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, e me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor. Aleluias. Nós clamamos por Tua glória, Deus.